Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 18, diz a palavra de Deus. E ele disse: trazei-mos aqui, somente até aqui. Conta-se que uma certa senhora sempre chegava atrasada à escola dominical, geralmente muito mal vestida, maltrapilha, e um pouco cordial, ou seja, não muito cordial com os irmãos. E sempre saía da escola dominical antes que o professor da escola dominical fizesse a última oração, ou enquanto ele estava realizando a última oração. E aquela atitude daquela mulher começou a chamar a atenção dos demais irmãos, os quais começaram a falar mal dela, pela sua atitude e também pelas suas vestimentas, pela sua postura. O tempo foi passando e um certo dia, o professor da escola dominical pediu para um outro irmão executar o ensinamento, porque ele queria conversar com aquela mulher antes que ela saísse. E assim o irmão dirigiu o ensinamento naquele dia, e antes que aquela mulher saísse do culto, o irmão, que era professor da escola bíblica dominical, foi conversar com ela. E ao conversar com ela, ele descobriu que aquela mulher era maltratada, era espancada pelo seu marido. Ele descobriu que o marido daquela mulher a havia abandonado com os seus filhos e tinha ido para um lugar desconhecido. Ele descobriu que aquela mulher havia herdado do seu marido muitas dívidas, e aquela mulher estava desesperada e buscava Deus, buscava uma solução em Deus. Ao descobrir qual era a situação daquela mulher, aquele professor foi até a frente da turma e relatou o que acontecia com aquela mulher. E ao relatar o que acontecia com aquela mulher, os irmãos ficaram envergonhados pelo mau juízo que fizeram dela, por pensarem tão mal dela. Então, alguns abriram o coração e decidiram ajudar aquela mulher. E pouco tempo depois, a situação daquela mulher mudou. Ela conseguiu mudar de vida. Então ela volta para a igreja, cheia de alegria, com semblante novo, com semblante diferente, e entrega a sua vida a Jesus. A principal marca do Evangelho é o amor. Isso está explícito na Bíblia Sagrada. O Evangelho, ele é pautado pelo amor. E o amor que nos é revelado através do Evangelho se manifesta a partir da graça e da misericórdia. Graça e misericórdia essa que muitas vezes a igreja que foi beneficiária dessa graça e dessa misericórdia não consegue também refletir, dispensar, manifestar e praticar essa graça e essa misericórdia. A Bíblia nos diz que Jesus havia vindo pelo mar e uma grande multidão se reunira diante de Jesus. E quando essa grande multidão se reúne diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele cura todos os enfermos daquela multidão. E esse texto, ao ser analisado, ele revela, de fato, o amor e a misericórdia de Jesus para com a humanidade. Humanidade essa representada por esse povo, por essa multidão. E quando a Bíblia diz que Jesus, ele cura os enfermos daquela multidão, a Bíblia começa a nos mostrar como funciona a obra de Deus na nossa vida. E a Bíblia começa a nos mostrar que Jesus, ele tem uma lista de prioridades. E a primeira coisa que ele faz é curar os enfermos. Por que ele cura os enfermos? Porque havia ali uma multidão que tinha necessidades, que tinha causas a serem resolvidas, que tinham preocupações, que tinham inquietudes.
tomados pela ansiedade, tomados pelo medo. E se essas pessoas não tivessem as suas causas resolvidas, elas não teriam sensibilidade para ouvir o Evangelho. Uma pessoa, quando está com um problema, tudo o que ela quer, primeiro do que qualquer coisa, é resolver o seu problema. Se ela não consegue resolver os seus problemas, ela não consegue focar a sua mente em mais absolutamente nada. Então Jesus, primeiro a olhar para a multidão, ele enxerga quais são as necessidades daquela multidão. Enxergando a necessidade daquela multidão, ele supre as necessidades daquela multidão. Então Jesus primeiro cura as doenças físicas. Depois Jesus ministra a sua palavra naqueles corações. E posteriormente Jesus alimenta aquelas pessoas. Então primeiro Jesus cuida no físico. Depois Jesus ministra na alma. E depois Jesus alimenta. Foi isso que Jesus fez com essa multidão. E se assim Jesus não tivesse procedido com essa multidão, aquela multidão sairia da presença de Jesus frustrada, desanimada. E Jesus ficaria na mente deles desacreditado. A Bíblia diz que Jesus cura os enfermos, ministra a palavra, mas ao avançar do dia, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas, teve misericórdia daquelas pessoas. E Jesus disse para os seus discípulos: dai vocês de comer a eles. E quando Jesus diz: dai vocês de comer a eles, André vai até Jesus. E quando André vai até Jesus, sabendo eles que não tinham suprimento, dinheiro, condições de alimentar aquela multidão, André diz: tem um rapaz aí, e esse rapaz tem 5 pães e 2 peixes. Aqui percebemos algo que deveria ser uma marca na vida de todo cristão. É um dom que André tem. André tem o dom de conectar as pessoas a Jesus. Está relatado nesse texto que André, obviamente nos textos paralelos, especialmente em João capítulo 6, menciona o nome de André, que André conduz esse rapaz até Jesus. Mas quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, você percebe André conduzindo pessoas até Jesus. Então André tem esse dom de conectar pessoas a Jesus, e esse dom deveria ser um dom presente na vida de todo cristão. Todo cristão deveria ter essa capacidade de conectar as pessoas a Jesus, de conduzir as pessoas a Jesus. Quando na realidade, quando olhamos para muitos cristãos, percebemos que a realidade é exatamente o oposto. Ao invés de muitos cristãos aproximarem as pessoas de Jesus, esses mesmos cristãos distanciam as pessoas de Jesus. Ao invés de conduzi-las a Jesus, eles afastam as pessoas de Jesus. André aproximava as pessoas de Jesus, e a pergunta que eu faço para você é: o que você tem feito para aproximar as pessoas de Jesus? De que maneira o seu procedimento, as suas atitudes, as suas palavras tem contribuído para que pessoas se aproximem dele? Ou será que tudo isso tem contribuído para que as pessoas se afastem dele? Para que as pessoas virem as costas para ele? Para que as pessoas desacreditem dele? A situação aqui não era simples, a situação aqui não era fácil. E não é fácil acreditar que 5 pães e 2 peixes podem resolver alguma coisa, e o próprio André diz isso. Tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidão? O que é isso para tanta gente? Que efeito isso pode causar? Que diferença isso pode fazer? Aí percebemos que muitas vezes a nossa visão nos limita de vivermos experiências, nos limita de vermos o milagre de Deus. Às vezes pensamos: não temos, não podemos, não sabemos. E a questão não é não podemos, a questão não é não temos, a questão não é não sabemos. A questão não está na ausência daquilo que possuímos. Na realidade, a questão está na nossa incapacidade de usarmos aquilo que nós temos.
Você diz, eu não sei. Sim, alguma coisa você sabe. E o que você sabe é suficiente. Você diz, eu não tenho. Sim, alguma coisa você tem. E o que você tem pode ser suficiente. Na realidade, o seu grande problema é que você não sabe usar aquilo que você tem. O nosso problema, a nossa dificuldade é que nós não sabemos usar aquilo que nós temos. Talvez exista uma chama muito pequena, muito opaca, que aos nossos olhos seja insignificante, mas eu garanto para você, ela é mais do que suficiente para mudar vidas, para mudar histórias, especialmente a sua, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para o texto, percebemos que a situação realmente é adversa. 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de quase 20 mil pessoas. Realmente, ao olharmos para a situação, o suprimento não resolve a situação. E aí levanta-se uma pergunta na nossa mente: como podemos fazer uma grande obra com poucos recursos? Às vezes nós idealizamos coisas grandes. Alguém já disse, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. Às vezes nós idealizamos coisas grandes. Aí pensamos, mas como vamos realizar uma grande obra com poucos recursos, sem meios, sem condições? E aqui entendemos como é que funciona o reino de Deus. O reino de Deus contraria a lógica. Não há lógica no reino de Deus. O reino de Deus contraria a matemática. No reino de Deus, o pouco é suficiente. Porque o Deus que toma em suas mãos o pouco, transforma o pouco em tudo, não apenas em muito, mas em tudo. No reino de Deus, o pouco é suficiente e ainda sobra. A Bíblia diz que Jesus faz um milagre, e depois que Jesus faz o milagre, multiplicando 5 pães e 2 peixes, restam ainda 12 cestos de pães e peixes cheios. O reino de Deus não admite, não segue lógica. Portanto, não ande, conforme disse o apóstolo Paulo, por vista, mas ande por fé. Creia no incrível e veja, e viva, e experimente e receba o impossível. Nosso grande problema é a nossa limitação na nossa visão, na nossa capacidade de crer, na nossa fé. Quando olhamos para os discípulos, nós percebemos que os discípulos têm uma posição antagônica à posição de Jesus. Porque qual é a postura dos discípulos diante daquela multidão? Quando Jesus olha para aquela multidão e vê que eles têm fome e dá a eles ordem para alimentar aquela multidão, eles dizem: despede esse povo, manda esse povo para que eles estejam indo pelas aldeias, para que eles comprem alimento para eles. Ou seja, para os discípulos era melhor despedir a multidão. Para os discípulos era melhor se livrar do problema do que resolver o problema. Os discípulos não querem resolver o problema, não têm disposição para resolver o problema. Então qual é o mais fácil? Eu buscar meios para alimentar essa multidão, para alimentar esse povo, sendo que nós não temos dinheiro suficiente para isso? Ou é mais fácil mandar eles embora? É mais fácil se livrar do problema do que resolver o problema. E a pergunta que eu faço é, olhando para nós, olhando para você, será que a sua visão, a sua postura é diferente? Quantas vezes estamos diante de situações, de circunstâncias nas quais a nossa mente só nos conduz a pensar: vou me livrar, vou deixar, vou abandonar, vou virar as costas. É muito mais fácil desistir, abandonar o problema, do que tentar resolver. Tentar resolver dá muito trabalho.
requer esforço, requer empenho, requer dedicação. Então, ao olhar para nós, talvez, nós vejamos que nós somos muito semelhantes aos discípulos de Jesus. Até porque nós também o somos. Nós também somos discípulos dele. E não somos muito diferentes daqueles. Se eles queriam se livrar do problema, Jesus, porém, buscou resolver o problema. Porque se livrar do problema, para Jesus, seria abrir mão de almas, abrir mão de vidas. E ele não faz isso. Se livrar do problema seria abrir mão de vidas. E Jesus não faz isso. Sabe qual é o problema? Talvez o problema seja você. Talvez você seja o grande problema. E o que é mais fácil? Tratar do problema ou se livrar do problema? Para Jesus, se livrar do problema é perder uma vida. Você diz, eu sou o problema, ou eu sou um problema. E Jesus diz, mas eu não desisto de você, eu resolvo. Eu vou até o fim. Eu vou tentar 1, 2, 3, 4 vezes. Eu vou insistir. Quando você tropeçar, eu vou estender a mão. Mas eu não vou desistir de você. Se você é um problema, você é o meu problema. Eu chamei esse problema para mim. E não há problema que eu não resolva. Não há problema que eu abandone. Não há problema para o qual eu vire as costas. Essa multidão precisa de algo. O que é que essa multidão precisa? Alimentar-se. Ela precisa saciar a sua fome. Ela precisa receber uma provisão, pois humanamente não há meios. Não tem alimento para aquele povo. Então o que é que eles precisam? Eles precisam da provisão de Deus. Como talvez você precise. Talvez você esteja precisando de uma provisão de Deus hoje. De uma solução. De uma direção. De um problema a ser resolvido. A pergunta é, então o que é que eu faço para receber a provisão de Deus na minha vida? E a primeira coisa que nós precisamos fazer para receber a provisão de Deus é ter um coração correto. Quer receber a provisão de Deus? Tenha um coração correto. O âmago de todas as dificuldades está no problema do nosso coração. Está na maneira como nós enxergamos as coisas. Está na nossa falta de fé. Está na nossa incredulidade. Está na nossa postura. Está na nossa disposição. André também não tem como resolver esse problema, mas ele tem postura. Ele aponta o caminho. Ele sabe que ali tem alguma coisa que pode ajudar. Pode não resolver o problema, mas pode ajudar. Então, para resolvermos os nossos problemas, para recebermos a provisão de Deus, temos que ter um coração reto, correto, visão. Tudo é determinado pela forma como enxergamos as coisas e como o nosso coração está empenhado em resolvê-los. Ou seja, tudo depende da nossa vontade. Quando nós não temos vontade de fazer, nós não enxergamos nenhum meio. Nós não enxergamos nenhuma alternativa. Mas quando nós focamos em resolver, quando nós focamos em fazer, as coisas fluem. As soluções aparecem. As alternativas desabrocham diante dos nossos olhos. Então tudo depende do nosso coração ser correto. Correto em que sentido? No sentido de ser perfeito? Não, de ter a postura correta, de ter a visão correta, de ter a disposição correta, de olhar para as situações e se empenhar em resolver a situação.
especialmente para quem lida com pessoas, e era o caso de Jesus aqui. Se livrar das pessoas é a coisa mais fácil de se livrar dos problemas. Quem lidera, por exemplo, os seus maiores problemas estão nos relacionamentos com as pessoas, no trato com as pessoas. Então melhor seria, ou a forma mais fácil seria, se livrar das pessoas. E essa pode ser a forma mais fácil de se livrar dos problemas, mas não é a melhor forma de se livrar dos problemas. Quando olhamos para Jesus, para a sua postura, percebemos que nas dificuldades interpessoais, nos relacionamentos, o que precisamos é amar as pessoas. O que precisamos é nos compadecer delas. Se livrar seria mais fácil, mas não ia resolver. Abandonar seria mais fácil, mas seria um preço muito alto. Seria entregar uma vida de forma muito fácil, sendo que Ele não mede esforços nem limites para resgatar e para manter uma vida salva. Sendo que Ele não mede esforços nem limites e vai até ao antro mais baixo para resgatar uma vida. Talvez essa vida seja eu. Talvez essa vida seja você. E Ele vai ao antro mais baixo para resgatar você. A melhor alternativa não é desistir. A melhor alternativa é amar, é compadecer-se, é tratar, é usar de misericórdia com essas pessoas. A segunda coisa que nós precisamos aprender para recebermos a provisão de Deus é que nós precisamos aprender a calcular os recursos. Nós já aprendemos que recursos nós temos. Aos nossos olhos podem ser insuficientes, mas recursos nós temos. E qual foi o erro de André? O erro de André foi medir os pães, ou seja, o almoço do rapaz, pela multidão. A conta não fecha. 5 pães e 2 peixes para 20.000 pessoas, a conta não fecha. É óbvio que não dá. Quando na realidade, André deveria ter medido o almoço pelo poder do Senhor. Não é o que eu tenho, mas é nas mãos de quem eu coloco. O que eu tenho pode ser o suficiente, mas o que eu coloco, ou nas mãos daquele quem eu coloco, pode multiplicar e pode fazer suficiente, abundante e transbordante aquilo que eu tenho, aquilo que eu ofereço. O almoço daquele rapaz pode ser pequeno, e era pequeno, mas o Deus dele é grande. E acredite, esse Deus se deleita em pegar coisas pequenas e torná-las grandes. Esse Deus se deleita em pegar coisas fracas e torná-las fortes. Esse Deus se deleita em pegar pessoas pequenas, fracas, destruídas, acabadas e transformá-las. Diz o salmista que ele pega o pobre do monturo e o faz assentar entre os príncipes da terra. Aprenda a calcular os recursos e aprenda que a questão não é o que você tem, mas nas mãos de quem você coloca. Pode ser pequeno, pode ser insignificante aos seus olhos, mas aquilo que é pequeno e insignificante pode ser mais do que suficiente. Aprenda e dê a Jesus o que você tem. O pão e os peixes na mão do rapaz era um almoço. Nas mãos de André
Era uma possível provisão, mas nas mãos de Jesus se transformou e se tornou um grande milagre. Aprenda e entregue nas mãos de Jesus e você vai ver a coisa mudar, a chave virar, você vai ver a coisa acontecer. Aquilo que para você é o suprimento para um dia, Deus pode fazer o suprimento para uma vida. Veja o milagre que Deus fez na vida da viúva de Sarepta, através de Elias. Esse Deus não mudou, esse Deus não muda, esse Deus é o mesmo. E se você entrega nas mãos dele, ele fará um grande milagre. O que você tem a entregar nas mãos dele? O que você tem a entregar nas mãos dele, entregue, porque você verá ele fazer um grande milagre. Quando André chega para Jesus e diz: tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Qual é a resposta de Jesus? O texto que lemos: trazei a mim, ou trazei-mos a mim. Esse é o convite que Jesus faz a você agora. Trazei-mos a mim, conduzir a ele. O rapaz estava entre a multidão, o rapaz estava entre os discípulos. Talvez até André ou algum outro discípulo pegou os pães e os peixes das mãos do rapaz para levar até Jesus. Mas perceba, o milagre não aconteceu nas mãos dos discípulos. O milagre só aconteceu quando os pães e os peixes chegaram nas mãos de Jesus. Não entendi, pastor. O milagre não está nas suas mãos. O milagre não vai acontecer quando as coisas estão nas suas mãos. O milagre só vai acontecer quando você conduzir as coisas às mãos de Jesus. Quando estiver nas mãos dele, é que o milagre vai acontecer. Os discípulos são incapazes de fazerem alguma coisa. O máximo que eles podem fazer é conduzir a Jesus. Então traga para mim. É o convite que ele faz para você hoje. Traga para mim. Quando conduzem os pães e os peixes a Jesus, Jesus toma nas suas mãos, levanta e olha para os céus e dá graças a Deus. Quer receber a provisão de Deus? Aprenda a olhar para os céus. Quando você começa a olhar para os céus, você esquece da terra. Quando você começa a olhar para os céus e dar graças a Deus e louva a Deus, você está focando naquele que pode, naquele que é e naquele que faz. Aprenda a olhar para os céus. O salmista diz: olho para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para cima, porque é de lá que vem a sua provisão. Enquanto você estiver olhando de lado, o amigo, o vereador, o prefeito, o empresário, o advogado, o juiz, enquanto você estiver olhando de lado, não vai acontecer, não vai se manifestar, a provisão não vai chegar. Mas quando você começar a olhar para cima, você vai ver de onde vem o pão vivo que desce do céu, o pão que alimenta não o corpo apenas, mas que alimenta a alma. Aprenda a olhar para o céu, porque é de lá que vem a sua provisão. Após orar, Jesus dá uma ordem para os discípulos e diz: organizem o povo, façam com que eles se assentem em grupos de 50. E o povo então se organiza e os discípulos começam a distribuir os pães e os peixes. Ou seja, o milagre não é para ser desfrutado sozinho. O milagre é para ser compartilhado com outros. Aquele rapaz poderia ter saciado a sua fome naquele momento, com aquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Mas aquilo que você tem não pode saciar só você. O milagre será maior
quando ele for compartilhado com outras pessoas, o milagre será maior na comunidade do que na individualidade. Quando nós entendermos isso, esse espírito de igreja, esse espírito de comunhão, esse espírito de compartilhamento, nós vamos começar a ver muitos milagres se manifestarem, muitos milagres acontecerem. E aquilo que beneficia você, beneficiará o seu irmão. E aquilo que beneficia o seu irmão, beneficiará você. Porque é um só corpo, uma só fé, um só Espírito. Nós somos um só corpo, temos uma só fé e vivemos em um só Espírito. Se não for assim, não somos a igreja de Jesus Cristo. Mas se assim for, não só o pão será multiplicado, mas tudo o que colocarmos nas suas mãos será multiplicado. E o milagre ocorrerá na coletividade, na comunidade. É você abençoando seu irmão e o seu irmão abençoando você.